Conexão Mara. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Mara. É sempre uma alegria poder falar com você, trazer informação. E o nosso tema de hoje é para alertar você sobre golpes. Isso mesmo, seja golpes de mídias digitais, pelo WhatsApp, pessoal, por ligação, enfim, é muito importante que você tenha conhecimento para se libertar dos possíveis golpistas. E quem vai falar conosco é o advogado e professor do curso de pós-graduação da Unisagrado, o Fábio José de Souza. Fábio, seja muito bem-vindo ao Conexão Mara. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer. A gente que agradece por aceitar o nosso convite e por um momento tão importante, onde a gente observa que, na atualidade, realmente os golpes têm sido cada vez mais frequentes. E quais são os tipos de golpes assim que mais acontecem hoje em dia? Mara, olha, nós precisamos ter todo tipo de cuidado. Então, as questões relacionadas com o uso do WhatsApp, então os links que a gente acaba recebendo, informações de pessoas que se passam por outras com as quais a gente acaba tendo um relacionamento, né? Então, a utilização de fotos, de imagens indevidas e se passando por pessoas conhecidas do nosso relacionamento, pela internet, a questão do e-mail e documentos, às vezes, que chegam em nossos endereços ainda do formato impresso, né? E que, na verdade, aquilo não nos pertence, mas o golpista acaba preparando para ver se a gente faz o pagamento e ele se beneficia, evidentemente, e aí concretiza o golpe, que é ele se beneficiando, recebendo aquilo que ele preparou, né? A questão vem bem dentro desse sentido. Como que as pessoas caem nos golpes? Olha, eu acho que o mais que me chama a atenção é justamente assim, não ter paciência para evitar previamente do que você recebeu. Então, não ter paciência para ler uma mensagem, para verificar se faz parte do relacionamento realmente a origem daquilo que a gente está recebendo. Às vezes as ligações telefônicas, né? Muitas vezes as pessoas se passando por na questão do sequestro relâmpago ou de um golpe para poder aplicar, e as pessoas acabam passando os seus próprios dados. Então, acho que evitar qualquer comunicação com uma pessoa que você não tenha a certeza com quem você está falando, e hoje cada vez isso ficará mais difícil, tem a questão da inteligência artificial, isso tudo vai dificultando, você realmente, se vai para uma questão de pagamento ou de fazer uma transferência, um Pix, eu acho que primeiro você precisa terminar a ligação e voltar você a realizar um contato com aquela pessoa que estava, então, supostamente falando com você. É muito comum os relatos que a gente assiste pelo jornalismo, pelos comentários, né, mesmo na advocacia, de pessoas assim que tinham certeza que era alguém da família, era um filho, uma filha, alguém muito próximo, pedindo realmente aquele valor emprestado, pedindo para pagar uma conta por um problema de bloqueio temporário de uma conta, e, na verdade, era golpe. Então, isso tudo tem levado para uma extensão dessas consequências que são desastrosas, sem dúvida alguma. E esses golpes acabam sendo tanto pelos meios digitais, como você posicionou aqui, pelo WhatsApp, por exemplo, e também tem outros tipos de golpe, Fábio. Detalhe para a gente aprofundar um pouco mais sobre os golpes pelo WhatsApp. Olha, do WhatsApp eu vejo assim, toda a possibilidade. Então, alguém que está vendendo ou interessado em comprar um produto, um bem, por o valor independente do valor, né? A partir daquele momento que você se coloca, você se expõe no sentido de que você tem interesse em fazer a compra, você está sinalizando que você tem interesse por aquele produto, enfim, de alguma forma tem aquela situação. Então, primeiro, não se exponha. Eu acho que isso, independente de ser o grupo da família, de ser ali um relacionamento entre estudantes de qualquer nível, né, de cursos e tudo mais, isso precisa ser feito com muita cautela. Então, ter essa atenção continuamente com aquilo que você aceita, com aquilo que você se propõe a pagar, a comprar, isso precisa ser monitorado por você continuamente. Então, se você vai, sem dúvida alguma,
adquirir, se você vai vender, contratar, está fazendo ali qualquer pesquisa, tudo isso interessa para quem está ali de uma forma pessimamente intencionado, o golpista. Tudo aquilo para ele interessa, né? E a questão também, que eu acho que é importante, é imagens, fotos que você precisa se preservar. Então, tudo aquilo que a gente acha que a gente está dentro de um universo que nos pertence exclusivamente, claro que não acontece isso, por conta justamente dos golpes que são pensados para tudo. Então, às vezes, você acha que está num grupo de amigos, mas, de repente, pode ter ali um vazamento e aquelas conversas, aquelas informações, terceiros terão conhecimento. Fábio, você está mencionando, né, esses detalhes que são muito importantes, que a pessoa deve se atentar, né? Inclusive, recentemente, tive acesso a um caso de uma pessoa pensionista e que ela foi fazer a quitação de um empréstimo, porque entraram em contato com ela, tinham informações dos dados dela, de valores ainda desse empréstimo, e foi passada a seguinte informação: você precisa fazer um depósito para a gente, no X valor, para que possamos quitar a sua dívida e você vai pagar um valor menor do que você deve. E aí ela fez todo esse procedimento justamente porque passaram o nome dela, passaram dados passou confiança via ligação e deu continuidade pelo WhatsApp, as conversas. Aí a pergunta é o seguinte: como que esse golpista consegue ter acesso a dados dessas pessoas e consegue ainda concluir o golpe? Pois é, essa é uma preocupação que eu tenho certeza, né, que deve deixar assim, o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Federal, nas investigações, com uma preocupação muito forte no sentido de tentar, né, encontrar o estelionatário, de apurar aquilo da melhor forma. Mas o que tem antes de tudo isso, né? Os vazamentos dos nossos dados. Infelizmente, é uma pena o que acontece com os vazamentos. Então, vários dos nossos dados acabam sendo vazados ou então transferidos indevidamente, e quando eles são transferidos indevidamente, eu estou me referindo por terceiros que conseguiram esse acesso. Agora, como que alguém sabe, por exemplo, que eu tenho um empréstimo naquele banco, que eu estou talvez ali com a intenção de obter uma vantagem, um desconto, e vou para a quitação para transferir, então, para fazer lá uma portabilidade para uma outra instituição financeira. Eu preciso ter a certeza de que eu estou falando com alguém da equipe do banco. E eu não consigo, se eu não fizer isso, ligando ou comparecendo pessoalmente. O número, eu preciso ter esse número, eu não posso obter um número através de alguém que me fale, quer dizer, o próprio estelionatário pode oferecer um número para eles receberem essa chamada e será confirmado pelo próprio estelionatário. Então, tudo isso está dentro de uma equipe, ali de uma quadrilha. Então, são cuidados que, principalmente, né, os empréstimos consignados, outras modalidades de empréstimos, acabam proporcionando esse tipo de vítima, né? As vítimas que, de alguma forma, ali, um pouco mais vulneráveis em termos de informação pelo digital, por aquilo que está eletronicamente sendo transacionado pelos aplicativos dos bancos. Então, hoje, o que a gente constata isso nas decisões do judiciário? Os juízes, muitas vezes, condenando os bancos justamente por conta do falso funcionário, do falso gerente, por conta do golpe. Eu tenho certeza que eu estou falando com alguém do meu banco e, na verdade, eu estou falando com um golpista. Então, antes de tudo isso, de eu concluir esse pagamento, essa portabilidade, eu preciso, sem dúvida alguma, ter o início desse contato para saber se eu estou falando com a equipe do meu banco, por exemplo. Então, a situação vai além, né? É uma preocupação contínua, realmente, assim, isso está ficando cada vez mais sério, e, sem dúvida, nós não podemos, de alguma forma assim, não ter cautela e paciência para algumas operações, principalmente pelo digital.
né? Quitar esse exemplo que você coloca, eu imagino o número de pessoas que têm um consignado, que recebem ligações, têm certeza que estão falando do próprio consignado deles e, na verdade, são quadrilhas, porque os dados foram vazados. E no caso da pessoa, percebeu que recebeu o golpe, como que deve proceder, Fábio? Olha, a constatação do golpe deve ser assim, muito sério, né? A gente ouve o relato de cada vítima, é muito complicado. Primeiro ponto, eu acho que é realmente, já, se tiver a oportunidade de trazer essa realidade, compartilhar com alguém da família, eu acho que isso é importante para ajudar a ter uma estabilidade naquele momento, porque a pessoa pode ficar assim, eu perdi X, eu transferi um valor, é muito, é pouco, eu acho que independente da quantia, aquela quantia é da pessoa e não era para ser transferido para o estelionatário, né? Eu acho que, partindo disso, não era para ter ocorrido o golpe. Segundo, o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é um documento que precisa ser elaborado pela vítima justamente para que as autoridades, a partir daquele momento, tomem conhecimento. O tempo que vai levar para que aquilo seja apurado, de que forma aquilo será apurado, isso diz respeito às autoridades envolvidas. Tem prazo para fazer esse boletim de ocorrência? Vamos supor que passe 6 meses. A pessoa ainda vai ter a validade desse boletim de ocorrência? Vai ter, Mara, mas é uma situação delicada, porque você aponta justamente 6 meses, é um prazo que já vai encerrando providências para vários crimes por conta daquilo que está na legislação processual. Então, quanto antes, melhor. Justamente para quê? Para viabilizar a investigação. À medida que isso passa, isso se perde no tempo. Claro que hoje, com o digital, nós vamos deixando aí rastros digitais das nossas atividades, né? Quando a gente passa ali pelo Instagram, quando a gente passa, de um modo geral, pelas redes digitais, pelas mídias, a gente acaba deixando conteúdos que nós, ou porque nós curtimos, ou porque nós fizemos um comentário, nós acessamos a página, tem a questão dos cookies. Então, tudo isso é um conjunto de informações digitais a nosso respeito. Se isso demora para tomar uma atitude, isso meio que se perde pela potencialidade daquilo que as autoridades poderiam investigar, principalmente quando esse golpe é muito localizado. Então, vamos imaginar que uma quadrilha esteja atuando próximo da sua cidade, atingindo vítimas de várias ali da mesma região. Então, se várias pessoas se posicionam através do boletim de ocorrência, as autoridades vão percebendo que tem um número muito grande daquele assunto acontecendo e que precisa ter, sem dúvida alguma, uma posição mais ágil, mais rápida, por conta do que está acontecendo. Então, eu vejo que, sem dúvida alguma, o prazo é realmente assim, contra os estelionatários, no sentido de preservar a vítima. Quanto antes, melhor, já que aquilo é uma realidade, aconteceu o golpe. O golpista, eles estão cada vez mais especializados, né? Você vê a forma como eles dão o golpe, seja presencialmente, nos meios digitais. E a vítima, ela tem, como você bem mencionou, realmente tomar as providências, fazer o boletim de ocorrência e não se sentir constrangido, envergonhado, como muitas vezes acaba acontecendo. Sem dúvida, né? Eu acho que a questão é muito séria a partir do momento que todos nós estamos expostos, né? Nós estamos expostos, nós precisamos cuidar disso e não tem outro mecanismo. Se aconteceu, se ocorreu, ali a pessoa foi vítima do golpe, ela precisa ir de encontro com as autoridades para falar, olha, eu preciso ser atendido, eu preciso ter um posicionamento agora de vocês em função do que ocorreu, né? Então, isso vai para as autoridades justamente nesse sentido. E isso faz toda a diferença a partir do momento que eu também dou subsídios. Então, onde eu recebi aquela informação, de onde que eu recebi aquele link, como que isso quando é possível, porque muitas vezes isso vem através do telefone, né? Vem de uma chamada telefônica. Então, não é só a questão dos grupos ali ou das mensagens que vêm pelo WhatsApp, mas também pelo uso do celular. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós usamos. Então, o meu celular, o meu equipamento, é importante que eu cuide dele.
Eu não preciso emprestar o meu equipamento, o meu celular, e isso eu acho que é importante que os pais responsáveis compartilhem, informem isso para os mais novos, os filhos, os netos. Por quê? Porque eles precisam ter essa informação segura dentro de casa. Em casa, a gente aprende aquilo que é mais, né, importante, tudo aquilo que é cuidadoso da família. Então, se os pais, os responsáveis, se preocuparem, olha, esse equipamento você não deixa quem está próximo para ficar com ele, não é para emprestar, é até complicado às vezes, né? A questão do adolescente, do jovem, mas ele tem que cuidar. Olha, eu não posso, esse equipamento é meu, e não emprestar. Por quê? Porque aquele equipamento você passa a ter certeza que foi você que usou onde foi necessário e não ficou em poder de um terceiro. Você não sabe o que esse terceiro pode realizar com o nosso equipamento. Até aproveitando, as informações chegam para nós, né? Tem caso de pessoas que emprestam para colegas, caso parecido que chegou, e aí a colega clonou o celular em segundos e mandou a mensagem para onde quis mandar e fez todo, né, um estrago na vida da adolescente e da família também, que realmente não tinha nada a ver com as informações que denegriam a imagem de outras pessoas. Exato. Então, e hoje, quem tem o domínio ali da tecnologia, de cada equipamento, de cada aparelho celular, e nós estamos falando do aparelho celular porque é muito mais fácil e está muito mais acessível, mas de qualquer outro eletrônico, né? Então, que realmente a gente possa explicar isso para a criança, para o adolescente, que esse equipamento é para ele utilizar exclusivamente e não para passar para os outros ou para que alguém possa utilizá-lo indevidamente. Em segundos, claro que alguém, sabendo utilizar, poderá ali obter as nossas informações, os nossos dados. E o que é perigoso, Mara, é a questão das senhas. Muitos acabam deixando as senhas de uma forma meio que fragilizada. Então, o cuidado com as senhas é fundamental. Então, onde eu não deixo, eu procuro memorizar, eu procuro armazená-las de uma forma mais segura possível, para que eu não tenha uma surpresa de que as senhas, de alguma forma, foram compartilhadas. Então, também é a questão de cada um, né? Como muito bem posicionada pelo Dr. Fábio, é muito importante que você oriente os seus filhos, tome cuidado com os aparelhos digitais, com os celulares, porque você nunca sabe qual é a real intenção do outro. E, além de tudo, os seus dados também, tomar todo esse cuidado. Professor, além disso, qual outra forma que o golpista pode utilizar também dos dados pessoais das pessoas? Mara, olha, hoje vários sites também estão sendo clonados ou estão sendo elaborados sites ou aplicativos para obter os nossos dados. Então, se você tem a necessidade de ter acesso a algum aplicativo que não seja aquele mais conhecido, ou um site que você tenha exatamente ali a constatação de onde você está acessando e incluindo, inserindo os seus dados. Eu acho que isso é fundamental, mas, de novo, nós precisamos ter paciência em cada uma dessas etapas. Justamente por quê? Porque o golpista quer tudo muito rápido, ele quer agilizar para que ele possa concretizar o golpe e obter a vantagem. E a vantagem aí, evidentemente, é a transferência de numerário, de dinheiro, ou então ele buscar o seu veículo, uma moto, né, se ele está se passando por um comprador da sua moto. Então, todas essas providências nós precisamos ter antecipadamente e com cuidado. E aí, realmente, a questão do aplicativo, de um site, eu preciso constatar para saber. E um detalhe, Mara, que eu acho que é importante, também na questão das compras online, né? Então, não é só a questão do aplicativo, do link ali dos grupos, mas eu vou fazer uma compra. Se eu vou fazer uma compra, eu estou fazendo essa aquisição em qual site? Em qual aplicativo? Eu conheço? Eu vi? Procurei uma reputação? Então, onde procurar essa informação? Olha, o que não falta são
hoje acessos gratuitos importantes. Por exemplo, se você tem ali no rodapé do site ou do aplicativo, da página, do perfil, o CNPJ da empresa que está oferecendo, e ter o CNPJ é obrigatório no comércio eletrônico, isso é da legislação brasileira, consulte o site da Receita Federal gratuitamente 24 horas por dia. E aí você entra com o CNPJ de onde você está consultando para saber, primeiro, se aquela empresa existe. Segundo, se aquela empresa existe e está ativa. Essas informações vêm a partir do acesso ao site da Receita. Você coloca ali no seu navegador de busca, no Google, onde você estiver consultando, e você coloca lá para consultar o CNPJ. A tela te apresenta ali o CNPJ exatamente com aquelas informações. Então, isso faz a diferença já para ver. Se a empresa estiver com alguma restrição, se a empresa estiver com alguma suspensão na Receita Federal, você já imediatamente nem avance para voltar naquela empresa que estava tentando te vender, porque aquela empresa ela nem está apta na Receita Federal. Então, são várias. Um outro, Mara, só para a gente fechar esse aspecto, o site do Reclame Aqui. O site do Reclame Aqui é muito importante, gratuito, o do Procon São Paulo. E aí você vai tendo ali informações sobre a empresa que você deseja contratar, um produto, um serviço. É muito importante todas as informações, né, essas orientações, você ficar atento, como o doutor bem posicionou aqui. E os golpistas estão cada vez mais ousados. Eles não se limitam somente nas mídias digitais. Também tem o presencial, como um fato que ocorreu aqui em Bauru, né, acho que pode posicionar até melhor para nós, aqui num shopping da cidade e que ainda está sob investigação. Exato. Essa notícia nós tomamos conhecimento agora recentemente, né? E as pessoas estão ali frequentando o ambiente para jogos, estão vendendo cursos, isso foi o que o jornalismo mostrou, não é? E necessariamente os pais, os responsáveis com crianças, adolescentes que foram vítimas, também precisaram fazer ali o quê? A elaboração do boletim de ocorrência. Então, esse caso agora chamou atenção, foi muito sério, né? O número da abrangência de vítimas, mas o que nós temos ali também? A questão de crianças e adolescentes. Então, a importância dos pais, dos responsáveis, cuidarem, porque para eles, o que era importante? O acesso aos jogos. Eles estavam ali no entretenimento, para brincar, para se divertirem, mas junto com isso tinha o quê? A aquisição daquilo que precisava ser pago. E a empresa, pelo que nós constatamos no jornalismo, estava oferecendo cursos, e esses cursos acabaram não sendo viabilizados ou integralmente viabilizados, disponibilizados, e estavam sendo cobrados das famílias, né? Então, é uma outra modalidade do presencial, que não é só o digital, realmente. E esse número, Mara, é muito relevante a gente destacar. Esse número de vítimas é um número muito considerável no Brasil, em duas situações. A questão do Brasil, na América Latina, ser, salvo engano, pelos dados que a gente tem de 2023, do ano passado, o segundo colocado na América Latina em número de ataques cibernéticos, né? Então, tudo aquilo que vem ilegalmente, com a finalidade de obter informações, ataques às empresas e tudo mais, o Brasil é um país que está muito exposto, né? E o outro, a questão do número de vítimas por hora, que é uma pesquisa de 2022, que traz um número muito considerável de vítimas por hora no Brasil. São 208 vítimas no Brasil por hora. Isso é muito expressivo e muito significativo. Então, evidentemente, nós precisamos ter esse cuidado continuamente. Então, tudo isso chama a atenção das autoridades, das empresas, mas é importante que nós mesmos, individualmente, a gente possa cuidar desses dados que a gente possui, que a gente compartilha, uma senha, tudo aquilo que a gente, de alguma forma, está no nosso alcance e acaba passando para um terceiro, né? Então, um formulário que a gente possa preencher, para quem que é esse formulário, onde que eu estou deixando essas informações,
né? Quem que está pedindo essas informações a meu respeito? E muitas vezes até para participar ali de uma promessa de um desconto, para a promessa de um benefício, eu preciso verificar, inclusive, se me interessa ter esse desconto em troca dos dados que eu vou passar para alguém, mesmo que seja uma empresa. E, de repente, não me interessa eu passar esses dados, né? Eu não preciso do desconto para fazer essa troca. Então, é melhor não ter o desconto e eu não passar os dados, que eu não tenho nem ideia de como eles serão usados. Realmente, né? Reforço. O golpista ele está cada vez mais ousado, né, e cada vez mais especializado para que realmente ele consiga chegar no seu objetivo, que é fazer, né, as vítimas passar os dados, obter informações, seja na parte financeira, seja como for, acaba lesando as pessoas. Como identificar os golpistas e o golpe? Mara, olha, não é fácil, né? É uma situação difícil que exige essa pesquisa que eu procurei aqui contribuir. Então, continuamente, tudo que a gente possa desconfiar ou até já realizando então com empresas com as quais a gente já tem um relacionamento mais antigo, empresas mais conhecidas, a gente acaba depositando então uma confiança maior, né, nessas empresas com alguns segmentos, para que a gente possa, mas a cada momento, da forma como hoje, tudo é muito ágil, tudo muito direto com o digital, sem dúvida alguma, a pesquisa precisa ser feita. Lembro do Procon São Paulo, do Reclame Aqui e o site da Receita Federal para essas consultas. Falta muito esse cuidado também da pessoa ou da vítima de ter esse cuidado mesmo, né, quanto à questão da informação, da busca, para evitar esse cenário. Sem dúvida. Aí a legislação brasileira é cuidadosa a esse respeito, não é? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É importante que as empresas também façam a lição de casa, né? As empresas cuidem dos nossos dados, cuidem dos dados dos seus clientes, dos prestadores de serviço. Então, as empresas têm ali um potencial muito grande de informações, elas precisam cuidar disso. Nós precisamos cuidar do nosso antivírus, nós precisamos cuidar do acesso, em qual site nós estamos acessando, mas o que é importante? Que a gente também mostre isso para quem nós temos em casa, no ambiente de trabalho, que isso precisa ser tomado um cuidado e uma atenção. Isso é real, né? Então, identificar não é fácil, mas as cautelas são contínuas para que realmente os estelionatários não consigam obter a realização ali do êxito de obter vantagem, né? De não ter ali o ato do estelionato concretizado, que é obter vantagem. O golpista, ele tem o mesmo perfil, o modo de agir? Ou não necessariamente? Não necessariamente, porque ele pode estar em várias frentes. Ele pode estar direcionado ali para obter uma vantagem diretamente mais fácil numa ligação telefônica, e que alguém atende e acaba passando os dados. Pronto, ele já obteve informações que às vezes ele nem tinha tantas informações, e as pessoas ali passam para ele. A outra da questão relacionada em oferecer algo que não será concretizado. A venda do veículo, a oferta de um curso, de tudo aquilo que ele tem interesse que a vítima se aproxime, contrate, faça o pagamento, mas ele não terá o produto, a prestação do serviço concretizado. Então, isso vem em várias frentes, dependendo ali do que ele deseja. Agora, o golpista, pelo golpista, sem dúvida, ele quer receber o que não é dele e ter a vantagem, evidentemente, o valor daquilo que ele está exigindo. Voltando para as mídias sociais, no WhatsApp especificamente, tem também aquelas mensagens que chegam: atualize os seus dados. Também tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, Mara. Eu acho que a questão da atualização dos nossos dados, nós precisamos, inclusive, saber se nós temos alguns vínculos para que seja atualizado onde está sendo pedido. De repente, eu nem tenho vínculo com aquela empresa que está pedindo para eu atualizar. Por exemplo, eu não sou cliente de um determinado banco.
e chegou a mensagem para eu atualizar os dados naquele banco, onde eu não tenho o menor relacionamento comercial, bancário ali. E, de repente, eu acabo acolhendo o link, mandando informações. Eu nem tenho interesse. Ou de uma loja que esteja vendendo, ou oferecendo, ou pedindo atualização dos meus dados de uma loja que eu não tenho interesse. Basta eu não informar, basta eu não oferecer, né, os meus dados, simplesmente eu não dou sequência. Está vindo também várias mensagens, inclusive não só pelo WhatsApp, mas por SMS, pedindo, informando que eu tenho um valor de um protesto, de um título que eu não paguei e que será protestado. De repente a pessoa não tem nenhum problema, não tem dívida, ela não tem risco de protesto e ela fica preocupada, apavorada, querendo estabelecer, porque sempre tem lá um 0800. Ou tem um link que é para entrar em contato rapidamente. E a pessoa entra em contato, que nem dívida ela tem. Então, as pessoas acabam movimentando essa questão do golpe desnecessariamente, indevidamente. Né? Esse contato também não é adequado. Não é adequado. Que pode o número ser clonado, informações, dados, por essa razão. Pode ser clonado, pode receber, mas aí o outro lado, o que o golpista vai receber? Mais informações a seu respeito. Porque a partir do momento que você fala assim, olha, eu não tenho essa dívida, aí ele vai pegar e vai começar a estabelecer um diálogo para obter o quê? Outras informações. E aí vem as informações, não, mas eu não tenho essa dívida com o banco tal, eu paguei a conta de tal empresa. E aí você, no diálogo, lógico, ele quer obter informações. E a gente vai, se nós acompanharmos essa linha do que vem nas perguntas, nós vamos passar aquilo que nem precisava. Mais uma informação importantíssima aqui, né, que o Fábio traz. Realmente, quando você recebe uma ligação, você acha que está passando as informações de acordo com o que a pessoa pede, na verdade você está caindo num golpe, seria isso. E aí praticamente é o início do golpe, né? Eu tenho recebido, as pessoas próximas, as que têm mais liberdade, me perguntam no dia a dia, né, o que fazer, o que está acontecendo, o que está recebendo aviso de protesto. Não procede, é golpe. Né? E isso incomoda, é claro que incomoda, você ter, de repente, a ameaça de ter o seu CPF protestado, e a minha pergunta é assim, você está com alguma dívida, já que você está me perguntando, eu fico com a liberdade de perguntar, você está com alguma dívida, isso te incomoda? Porque aí é melhor você procurar o cartório de protesto. De novo, você não segue a conversa, mas você vai de encontro com quem, então, é o responsável, por exemplo, por aquele ato, o cartório de protesto. E aí você vai consultar se realmente tem algo no cartório de protesto, no seu CPF, no seu nome. E não tem, porque é golpe. Né? Doutor, nos seus atendimentos, quais são os tipos de golpes que tem mais reclamação? Mara, olha, as questões acabam assim. O problema do link, então acaba indo aí pelo digital. Né? Eu acho que isso chama muita atenção. A questão de compartilhar algumas informações, inclusive também por vídeos, isso é complicado, porque você faz ali um relato no vídeo, você acha que somente algumas pessoas estão ali, e a gente percebe que é um excesso de confiança, porque aquele vídeo acaba sendo compartilhado, transmitido, e você está fazendo um relato. Então, quanto menos realmente é mais seguro você não apresentar, você não compartilhar, muito menos o relato relacionado com senhas, com bancos, com informações que são pessoais mesmo. Né? E aí a gente acaba tendo que atender as questões, como você mencionou, empréstimo consignado, a gente acaba atendendo e percebendo muitas pessoas com os golpes através dos bancos. Né? Isso incomoda, são valores significativos. Um golpe que se tornou muito comum e que talvez você já tenha recebido ligação ou alguém que você conhece é quando o golpista ele liga e fala que está com alguém que conhece e você precisa transferir determinado valor. Doutor, e nesses casos, como que chegou já clientes para você mencionando ou informações que recebeu? Como a pessoa deve se posicionar? Mara, tem uma situação muito peculiar que a pessoa acaba pedindo para o golpista, pede, né, para que a pessoa que atendeu então a ligação
faça ali opções pelo teclado. E aí, na verdade, quando ela dá o comando pela opção número 1 ou pela opção número 2, para que aquilo fique constatado, na verdade, você está transferindo os seus dados a partir daquilo que ele está concretizando. Então, dali você acha que foi só aquilo, você confirmou com a opção número 1, se é sim, número 2 não, o que ele dá o comando daquilo que é para ser feito. E quando, então, a pessoa ali acaba acionando o número 1 ou o número 2 no teclado, automaticamente os dados estão sendo transferidos, ele agradece, encerra a ligação, como se nada acontecesse. A hora que essa pessoa, mais tarde, possivelmente muitas horas depois, porque de repente você não vai olhar a conta pelo aplicativo do banco, em seguida você não vai olhar, e aí quando você vai constatar, ele já fez transferências, ele já fez modificação, muitas vezes modificou o acesso da conta, você não consegue mais, e aí você tem que comparecer na agência física e tudo mais, e aí tem o problema dos bancos digitais, que aí você precisa depender do atendimento, do digital e tudo mais, para constatar o quê? Que os valores que você tinha em contas, ou na conta, né, as aplicações, o que tinha ali daquele correntista, do poupador, os valores foram transferidos. Porque o emocional ele fica totalmente abalado. Se fala que é um filho, que é um pai, ou seja, quem for, um parente, um amigo, é natural. Muitas vezes a pessoa ela não para, né, para raciocinar que pode estar caindo aí num possível golpe. Como que a pessoa deve proceder nesses casos? Isso é uma realidade, né? Nós tivemos a oportunidade agora, acabamos de abordar, inclusive de pedir a presença de alguém da família, alguém que possa vir para ajudar a cuidar disso, porque naquele momento tudo foi feito muito rapidamente no ímpeto, né? Principalmente quando tem algumas ameaças, quando tem ali algumas informações muito pessoais, graves, que geralmente são exatamente esse é o contexto, de mobilizar a pessoa a fazer aquilo que o golpista deseja. Então, isso precisa ser feito, interromper, mas se já foi concretizado, então precisa, em seguida, de novo, o boletim de ocorrência e a comunicação oficial para o banco. O banco precisa tomar conhecimento para saber se ele consegue, por exemplo, interromper transferências, informações que já foram iniciadas muitas vezes. Recebeu ligação ou por WhatsApp, seja como for, tem dúvida, não tecle nada, como bem posicionou o Dr. Fábio José. É importante que você simplesmente desligue e, a partir daí, procure mais informações. Correto, doutor? Perfeito. Eu acho que o importante é você não continuar a conversa, não querer encontrar justificativas para aquela ligação, interrompa. Né? Tanto nesta consulta para fazer pelo teclado do celular, quando há ameaça de protesto, não vá adiante. Né? Percebeu? Desliga. Desliga. Eu acho que é o mais importante. Bom, suas informações são muito importantes. Espero ter contribuído com você. Claro que vão surgir muitas outras dúvidas. Você pode ficar à vontade para mandar mensagem para nós no YouTube. O doutor vai estar respondendo também. Obrigado. Né, doutor? E também, claro, de tudo que já foi falado, fique muito à vontade para deixar suas considerações para quem nos acompanha. Bem, primeiro queria, Mara, mais uma vez agradecer essa oportunidade. Eu acho que a gente cria aqui um diálogo, né, com todos que nos assistem, que nos acompanham. Isso é muito importante. Mas que cada um faça realmente assim, o melhor daquilo que estiver no seu alcance. Mas individualmente, conversando no ambiente de trabalho, conversando em casa, com pessoas do seu relacionamento mais seguro, para que isso também seja, de alguma forma, evitado por todos, no maior número, porque o número de golpes, como nós mencionamos agora, instantes atrás, é muito significativo. Então a gente precisa ir de encontro, combatendo, evitando, para que isso realmente não mais acontecer, não tem como não acontecer, né? Mas reduzir o número de vítimas, né, de valores que são transferidos indevidamente, a gente precisa fazer todo um trabalho. E parabéns pela essa oportunidade que você coloca aí para as pessoas, os consumidores e todos que te acompanham. A gente que agradece pelas informações
e seja sempre muito bem-vindo para trazer outras informações para o nosso público. Obrigado, viu, Mara? Obrigado mesmo. E para você, claro, fique aqui o nosso abraço carinhoso. Continue nos acompanhando. Vamos trazer muito mais informações para você. Se inscreva no nosso canal. Também dê um joinha, que isso também nos ajuda para chegar mais informações para você. O nosso abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Conexão Mara.